Você já parou para refletir sobre a sua casa, como a sua casa se comunica com você, mesmo em silêncio? É claro que eu estou falando aqui não com palavras, mas aquela linguagem sutil de energia, aquela vibração quase invisível que se espalha pelos cantos, pelas prateleiras abarrotadas de coisas, pelas gavetas cheias pelas paredes cobertas de memórias. Você já havia parado um pouquinho para pensar nisso? Que a sua casa também carrega energia? Nós aprendemos desde cedo a limpar a casa com vassoura e pano úmido, mas raramente nos ensinaram a fazer uma limpeza energética do ambiente em que vivemos. E isso é muito importante. A verdade é que cada objeto, cada foto emoldurada, cada lembrança guardada, visível ou esquecida lá na gaveta, né, sobre roupas ou o que quer que seja, carrega uma carga energética, uma história, uma frequência. Bom, a lei da atração nos ensina que atraímos aquilo que vibramos. Se o que está ao nosso redor emite uma vibração constante, mesmo que de forma silenciosa, então, é claro, o nosso lar, a nossa casa, também influencia diretamente aquilo que manifestamos em toda a nossa vida. Tudo o que você guarda em sua casa pode estar, sim, sem que você perceba, mantendo você preso a ciclos que já deveriam ter terminado. Eu quero compartilhar aqui com você alguns exemplos para você ir entendendo o que eu estou falando aqui. Eu só lembro que eu não estou aqui para convencer ninguém. Apenas ofereço uma nova perspectiva, certo? Escute bem com o coração assim aberto e permita que a sua mente perceba alguns detalhes que talvez você tenha ignorado, certo? Bom, um hábito comum em muitas famílias é guardar as melhores louças ou a louça nova para quando chegar uma visita especial. Olha só, energeticamente, isso transmite ao universo uma mensagem bem clara: eu não mereço usar o melhor. Isso é para alguém mais importante do que eu. E muitas vezes esse comportamento vem de uma ideia distorcida do que é ser humilde. Há quem diga, sou humilde, qualquer coisa serve, e acaba comendo direto na panela para não sujar prato. Mas a humildade não é sinônimo de parecer pobre ou de se colocar em segundo plano. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se você não se valoriza dentro da sua própria casa, pense comigo. Por que o universo faria isso por você? Outro exemplo são os quadros na parede. Eu lembro que a casa dos meus pais sempre possuía retratos, dos meus avós já falecidos. E aqui, olha só, não se trata apenas de sentimentalismo, não é isso, mas de energia. Muitas vezes, esses retratos são mantidos no corredor da casa, de forma inconsciente, você passa toda hora. E isso parece meio que uma punição para lembrar dos erros do passado, para cultuar um tempo que não volta, ou até mesmo, muitas vezes, esses quadros é como se fosse uma demonstração de que era um amor que deveria ser valorizado, mas não foi. Se você realmente deseja honrar alguém, faça isso em vida. E depois da morte, se você quer honrar essa pessoa, que seja por meio da sua própria evolução, do seu crescimento. Olha só, também tem aquelas pessoas que guardam fotos em gavetas, em caixas. E pense comigo aqui, tá? Olha só. Não há problema em manter lembranças, desde que elas sejam acessadas de forma consciente, como um momento de gratidão, e não como sombras do que se perdeu. Mas você percebe, o mais comum entre as pessoas
é que ao abrir essas gavetas, elas mergulham numa nostalgia triste, em vez de sentir gratidão por ter vivido aquilo tudo. Eu vou te dar outro exemplo, tá? Olha só, outro exemplo que eu já vi acontecer muitas vezes. Mulheres que se casam. Casam, não dá certo, depois se separam. Elas entram em um novo relacionamento, mas muitas guardam escondidas fotos do primeiro casamento. Por quê? Muitas delas querem manter a lembrança do vestido de noiva. Que tipo de energia está sendo preservada ali? Que memória está sendo alimentada, mesmo que de forma silenciosa? Olha só, não param por aí. Hoje, nós temos a questão dos vídeos. Os vídeos carregam uma carga ainda mais intensa. Por exemplo, meu pai já é falecido, certo? Eu tenho alguns vídeos com ele, mas raramente eu assisto, tá? E não é porque eu não o amo, não é isso. Ao contrário, eu apenas sinto que se estivesse no lugar dele, se eu não estivesse mais aqui, eu não gostaria que meu filho ficasse preso à vibração da falta ou da ausência. E eu sei que ele não gostaria que eu fizesse isso também. Eu guardo a memória do meu pai, nas atitudes, nos valores. Eu honro a presença dele, vivendo bem a minha vida. Certo? Eu quero que você entenda isso. Porque essa questão exige um pouco de inteligência, aliás, muita inteligência emocional. Porque as emoções, muitas vezes, vêm com força quando acessamos várias lembranças, tá? Então, tem inteligência emocional, trabalhe isso. É preciso estar preparado para sentir e seguir, não ficar preso, ok? Outro exemplo muito claro aí é a questão da energia das roupas. Roupas não são apenas tecidos, são emoções costuradas. Como eu falei aqui, um vestido usado, por exemplo, em um casamento que terminou em dor, não pode servir para outra pessoa. Uma camiseta comprada, talvez, no momento de dificuldade. Um terno usado para agradar num emprego que te deixava doente. São coisas que você tem que pensar. São roupas que não te servem mais. E principalmente aquela roupa que você insiste em manter porque diz que tem sorte, que ela dá sorte. Mas se ela desse de fato sorte, a sua vida já teria mudado. Compreenda o que eu estou falando aqui. É energia acumulada. Energia parada. Se você parar por um minuto aqui, depois do vídeo, você for no seu guarda-roupa, eu sei que você vai encontrar muita coisa. Certamente vai encontrar peças lá que te puxam para o passado, que te prendem em uma versão antiga sua. Você não é mais a mesma, você não é mais o mesmo. E isso impede que você viva plenamente no agora, que você receba aquilo que você tanto quer. Outra coisa também é quando a gente começa a herdar, ou a gente herda, melhor dizendo, objetos. Muita gente adora guardar coisas dos pais, dos avós, tios. Mas lembre-se, cada pessoa carrega uma frequência energética única. Um item, por exemplo, da sua mãe, pode ter sido usado por ela de forma muito positiva, mas não necessariamente vibra em harmonia com quem você é hoje. Você consegue entender isso? O que trouxe boas memórias para ela pode, até de forma inconsciente, estar desalinhado com o caminho que você está construindo agora. São memórias dela. Há também os casos em que a pessoa se separa, mas continua vivendo na mesma casa onde o relacionamento anterior terminou em mágoa. Começa um novo relacionamento, um novo amor, uma nova esperança, mas permanece no mesmo espaço onde houve talvez traição, ressentimento, tristeza, indiferença. Você pode pintar as paredes, trocar os móveis, até colocar um novo parceiro ou parceira, mas o ambiente está vibrando na frequência do passado, porque você sabe onde você está. E aí, sem perceber, a nova relação já começa de forma tóxica,
numa energia que não é dela, sob uma influência desgastada. E o que dizer então dos filhos que crescem em lares cheios de briga? Tem aqueles filhos que veem os pais brigando, de respeito, confusão, e aí, anos depois, eles constroem suas próprias casas no mesmo terreno do pai ou da mãe, ao lado dos pais, como se nada daquilo tivesse deixado marcas. Acham que estão apenas aproveitando o espaço da família. Mas, na verdade, continuam num campo de vibração carregado de medo, escassez, abandono, conflito. A casa, como eu falei para você, pode parecer nova, mas no mesmo solo é a mesma coisa. E o solo guarda memórias. E eu sei, provavelmente vai ter pessoas que estão aqui pensando o seguinte, né? Até mesmo indignadas com o que eu estou falando aqui. Então eu não posso ter mais nada. Tudo tem energia. Vou ter que viver numa bolha. Olha só. Calma um pouquinho, calma, respira fundo. Isso não é sobre medo, tá? É sobre consciência. E sobre estar desperto, estar desperta. Sobre viver em sintonia com o que te cerca, com a energia que você cultiva e com os sinais que o seu próprio consciente o tempo todo tenta mostrar para você, certo? Você não precisa jogar tudo fora, calma. E também você não precisa temer nenhum objeto, cada lembrança. Não é isso que eu estou falando aqui. Preste bem atenção. A pergunta é: isso ainda me representa? Representa quem eu sou? Isso me eleva ou me prende? É isso que você deve fazer. A grande mudança acontece quando você traz presença consciente para aquilo que te rodeia, tudo ao teu redor. É quando você deixa de viver no piloto automático e começa a escolher com intenção aquilo que deseja carregar por dentro e por fora. Vou dar um exemplo aqui para você entender o que estou falando aqui e tirar algumas dúvidas suas. Você já tirou férias em um hotel, por exemplo? Ou ficou num lugar simples, mas onde tudo parecia leve, com uma boa energia, como você ficou feliz de estar ali? Talvez disse assim: nossa, que paz, que sossego, que energia boa estar aqui. E agora talvez você pensou: pô, mas espera aí. Outras pessoas estiveram ali antes. Talvez alguém tenha chorado muito aqui nesse quarto. Talvez outro hóspede tenha passado por um momento difícil aqui. Então, como é possível que você tenha sentido uma vibração tão boa se pode ter acontecido isso? Olha só. Porque o ambiente, mesmo que tenha recebido cargas diferentes, foi cuidado. Foi limpo, teve intenção, certo? Que intenção foi essa? Uma camareira que limpa com atenção, abre as janelas, faz uma faxina bem feita, com luz entrando, um local arejado, organizado, bem mantido, tudo isso faz diferença. Lembre-se, eu estou falando aqui da questão da sua casa. A energia em todo lugar, ela se renova porque há um fluxo, há um cuidado, há um espaço. Agora, por exemplo, na sua casa, que muitas vezes você trabalha o dia todo fora e volta só no final da noite, uma casa fechada, abafada, com coisas acumuladas, pouca luz e memórias grudadas na parede, você sente a diferença logo ao entrar. Lembre-se, o problema não está nas coisas. Está no acúmulo inconsciente, está na energia parada, está no momento que você para de frente a algo e aquilo te leva para o passado, no abandono vibracional. Você pode ter objetos herdados, você pode ter lembranças, você pode ter fotos, móveis antigos, até peças com história, você pode ter, desde que você esteja presente para perceber o que aquilo te causa. Se aquilo te eleva, se te acolhe ou se te prende, se te trava, se pesa. Você precisa saber isso porque você precisa ressignificar
algumas coisas, liberar energia presa. A cura energética do lar não é sobre eliminar tudo, não é isso. É sobre escolher conscientemente o que você vibra e como você vibra até hoje. Quem você quer se tornar? Só para você entender melhor aqui. Eu gosto muito de repetir isso porque eu quero que você entenda o que eu estou falando, certo? Por exemplo, é importante que você tenha algumas, vamos dizer, práticas, tá? Algumas práticas para você realmente melhorar o lugar que você mora. Então, se você quer uma boa vibração na sua casa, lembre-se, realmente manter ela limpa, organizada, ventilada, com o sol entrando, né, com bastante luz, tudo isso carrega boas vibrações, tudo isso te eleva. Mas se você, por exemplo, mantém a sua casa muito escura, se você não tem uma certa organização, muitas coisas espalhadas, muitas gavetas lotadas de coisas que não servem, né? Seu guarda-roupa acumula peças que você faz muito tempo que não usa, tudo isso é energia parada. Tudo isso também está se envolvendo com você, com a sua energia corporal. Então, eu quero que você entenda o que eu estou falando aqui de forma bem clara. Transformar a sua casa de forma consciente, né? Porque a sua casa não deve ser apenas um lugar que você chega para descansar do corpo. Não pode ser isso. Mas deve ser um campo de manifestação ativa, onde você até recarrega a sua energia. A forma como você escolhe os objetos, as cores, aromas, se você gosta, até a luz reflete diretamente naquilo que você está atraindo para a sua vida. Tudo é energia. Então, sabe, não tenha medo de se desfazer do passado. Pare com isso. Porque assim, entenda que você deve encarar o passado com gratidão. Porque na verdade foi esse passado que te trouxe até aqui. E não pense de forma ruim. Porque hoje, se você tem essa mentalidade, foi esse passado que construiu isso em você. Certo? Por mais que tragam aqui memórias ruins para você, pense dessa forma, tá? Você não precisa ter, se você, por exemplo, mora com alguém, ou se você não tem uma casa grande, você pode apenas ter um canto da casa para renovar essa energia. Esse canto da casa também vai te ajudar, né, vamos dizer assim, a espalhar energia pela casa, onde você vai parar por um momento, onde você vai fazer as suas reflexões, onde você vai meditar. Isso é importante. Você precisa, dentro da sua casa também, parar, respirar, sentir. E antes de eu terminar o vídeo aqui, eu quero te dar mais uma dica simples. Tenha plantas em casa. Plantas sentem a casa, muito mais do que parece. Muitas vezes a gente vê plantas como decoração, mas elas são profundamente intuitivas e podem ser usadas como uma forma de equilíbrio energético em toda a sua casa. Olha só, se você tem planta em ambientes pesados, abafados, com discussões constantes ou tristeza acumulada, você vai perceber que as plantas murcham sem motivo aparente. Mesmo que você regue elas, mesmo que esteja em um local que pegue sol, local iluminado, elas perdem o brilho. Então você sabe que ali está acontecendo alguma coisa, certo? Já em casas, por exemplo, que há um fluxo de amor, né? Tem ali uma harmonia, uma gratidão, um som leve, uma energia em movimento, perceba, as plantas florescem. Às vezes, além do esperado, brotam novas folhas, parecem flores, crescem rápido e se tornam mais verdes, mais vibrantes. E isso, tá? Não é coincidência. As plantas são termômetros vibracionais da casa. Mesmo que você não goste, faça um teste. Leve uma planta para casa e perceba o que acontece com ela. Elas absorvem e refletem o campo energético ao redor. Elas não falam, mas mostram. E mostram com muita clareza. Basta você perceber. Provavelmente você que já teve uma planta em casa, que teve muitos cuidados, e por mais que você tentasse, ela não desenvolvia, você
percebe então que havia algo naquele local que precisava da sua atenção, certo? Bom, agora você provavelmente já lembrou de muita coisa que você tem guardado, né? Aquela coisa de colecionador e que pode estar acumulando energia. Mas como eu falei aqui, tá? É uma decisão sempre sua. Tudo que você fizer, a responsabilidade deve ser sua. Aliás, eu gostaria de falar uma coisa. Principalmente com você que está pensando em fazer terapia comigo, com a minha esposa aqui, ou fazer o programa Transformação Águia. Por favor, preste bem atenção, certo? Algumas pessoas entram em contato comigo, ou com a minha esposa, falando que já tentaram isto, aquilo, e nada deu certo. E perguntam, né, até com certa dúvida, assim, por que então você funcionaria, ou Transformação Águia funcionaria? Então eu vou responder essas pessoas, tá? Para deixar bem claro. Se você é uma dessas pessoas que quer um milagre, você deseja um milagre, a primeira coisa que você precisa fazer é acreditar nesse milagre. Qualquer pessoa que busca por algo, mas não tem certeza que já é possível, melhor dizendo, já fracassou. A minha missão aqui como terapeuta nunca foi agradar ninguém, tá? Desculpa te falar, minha franqueza. A minha intenção aqui é a solução do seu problema. Então, se você busca por alguém que vai tratar você como coitado ou coitada, tá? Dodói, pode ter certeza, não sou eu essa pessoa. Você tem que querer, você tem que acreditar. E eu estou aqui para te guiar de forma séria nesse caminho. Mas saiba, você precisa ter coragem para fazer coisas que talvez antes você não teria e que eu vou falar para você. Faça isso. Se você não tiver coragem, nada vai adiantar, certo? Entenda, eu estou falando isso com muito carinho, muito amor. Eu não quero que você passe anos me pagando, sessão após sessão, sem ver nenhuma mudança. As pessoas que falam comigo, eu percebo mudança no mesmo dia e espero que elas também percebam, e acho que sim, porque elas voltam. Então, eu acho que você não deveria aceitar de ninguém pagar algo que você não vê mudança. Mas também é uma escolha sua, certo? Eu quero que você entenda isso. Eu estou aqui, tá? Como alguém que vai só reforçar uma coisa. A solução existe e está em você. Eu posso te guiar na jornada, mas não carrego ninguém nas costas. Posso mostrar os atalhos, mas não adianta se você estiver olhando para trás. Ficou bem claro para você? Eu espero que você entenda minhas palavras, certo? Eu te envio energia boa para que você possa espalhar por toda a sua casa e na vida das pessoas ao seu redor. Mais uma vez, com muito carinho e amor. Eu estou aqui para ajudar, tá? Leve a sério. Eu não estaria aqui mostrando meu rosto, olhando nos teus olhos, se eu não fosse, além de terapeuta, pai, professor, infoprodutor e muito responsável com aquilo que eu me comprometo a fazer. Então, de coração, mais uma vez, gratidão.